Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Eu e Eu Mesmo podcast. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Marçal. Até então eu falei muito pouco sobre ele, até porque eu não o conhecia, né? Mas conhecendo um pouquinho melhor após o primeiro turno aí das eleições paulistas, ou paulistanas, melhor dizendo, a conclusão que eu chego é que nós estamos ferrados. Nós que somos de direita ou vá lá, antipetistas, né? Anti-esquerda, que não significa necessariamente ser de direita, né? Ser anti-PT é uma coisa, ser de direita é outra, né? Enfim, então nós que somos, no mínimo, antipetistas, somos ferrados, porque nós não aprendemos nada, né? O que acontece? O Bolsonaro do Velho Testamento, né, surgiu lá no Super Pop, enfim, falando um monte de coisas, né? Mitando, dando uma esperança de que ele iria chegar botando o pau na mesa e consertando as coisas, né? Não 100%, que é impossível, mas pelo menos dando uma melhorada, né, na situação geral do país, haja vista que a coisa estava crítica após os governos da Dilma e do Lula, né? O Brasil estava na lona, né? Então, até por isso, ele se elegeu com facilidade, inclusive, mesmo as limitações de tempo, de dinheiro, de campanha, o atentado que ele sofreu, ele se elegeu com um celular na mão, porque ele imitava, né? Imitava, era uma voz contra o PT, contra o que havia em vigor no governo brasileiro, no status quo brasileiro, da política brasileira, e foi eleito. Enfim, o problema é que ele não fez o que o saudoso Olavo de Carvalho publicamente o sugeriu. Olha, você está chegando com um poder muito grande, você ganhou uma eleição contra tudo e contra todos, né, que é um jargão aí batido, literalmente contra tudo e contra todos, ganhou a eleição de um hospital, um celular na mão, sem dinheiro de campanha, sem apoio de partidos, sem nada. E você chega com um poder quase que absoluto, você tem um poder enorme nas mãos e você tem que inicialmente garantir que você vá cancelar qualquer possibilidade de influência de inimigos políticos contra o seu governo. Cancele seus inimigos, elimine seus inimigos, claro, não de forma literal, mas politicamente falando, e aí sim você vai pensar em melhorar a vida do povo. Você vai primeiro garantir que vai governar, depois você vai governar para o povo. Ele não quis fazer isso, não conseguiu ou não soube fazer isso, tinha um poder enorme, imenso, e não soube o que fazer com ele. E ele está aprendendo agora, né, a lição da Cersei Lannister, né, que diz que poder é poder. Né? Poder é poder. Então a galera que está hoje no poder sabe que poder é poder e está a cada dia mais e mais esfregando na nossa cara que poder é poder e dane-se, né? Antes havia um certo pudor em se fazer certas coisas, né? Havia uma certa tentativa de baixar a bola, de colocar um mínimo de credibilidade. Não, peraí, vamos fazer um pouquinho escondido aqui, vamos mascarar um pouco melhor, tal. Não, hoje não, a galera está fazendo o que está fazendo à luz do dia, às claras, sem nenhum tipo de pudor, né? Tiraram o X do ar e admitiram que foi por causa das eleições. E não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque os caras sabem que poder é poder e eles estão exercendo isso. Poder é poder. Bem feito para o Bolsonaro, bem feito para a direita, que não existe, mas, enfim, deixa para lá. Bem feito. Para ele aprender que poder é poder. E ele não soube o que fazer com o poder que ele tinha e está aí vivendo a piedade de seus inimigos, como o Olavo havia predito. Que ele, se não fizesse o que tinha que ter sido feito no começo do governo dele, ele acabaria vivendo da piedade de seus inimigos. Então, é o que está acontecendo hoje. Ele
vive numa chantagem eterna de que a qualquer momento pode ser preso, né? E não foi preso ainda porque acharam que ainda não é hora, mas se for necessário prendê-los, vão prender da noite para o dia, amanhã. Ah, qual é a acusação? Qualquer uma, tanto faz, isso não importa. Poder é poder, eu quero prender e vou prender. É assim, não tem. Eles estão certos, né? Não estou nem dizendo que eles estão errados, eles estão certos. É para a gente aprender que como é que a coisa funciona. E é um cara que cansou de dizer que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados, não sei quantos mandatos consecutivos como deputado federal. Ele não entender que poder é poder, essa altura do campeonato, é uma coisa que chega a ser quase que idiota, né? Um cara que eu começo a questionar a capacidade intelectual dele, né? Não que ele seja grandes coisas, mas pelo menos um pouquinho inteligente, né? Politicamente falando, nem isso ele foi, né? E aí você tem um vácuo de poder deixado pelo Bolsonaro, que aí surge esse Marçal, mesma coisa que o Bolsonaro, mitagem, mostrar que eles trabalham para o Boulos, falar um monte de coisa, né? Se considerar a última Coca-Cola do deserto, Superman, cara que é Iron Man, que faz 1.000 quilômetros nadando, correndo, não sei o quê, cara que pilota helicóptero em 2 dias aprendendo. É coach, gente, é papo de coach, né? E brasileiro cada vez mais se mostra que ele é tudo, menos malandro, né? Brasileiro que gosta dessa aura de ser malandro, né? De ser um cara esperto, enfim. Brasileiro cai em tudo quanto é golpe, tá em jogo do Tigrinho aí, arruinando vidas, as bets aí arruinando vidas aí, né? Então você tem o povo brasileiro que se diz malandro, mas no fundo é um bando de otário. Aí, aqui em Se Plantando Tudo Dá, como disse o Pedro Vaz de Caminha, quando escreveu a carta a Dom Manuel, enfim. Então você tem aqui o terreno fértil para a proliferação, né, desses coaches, vendedores de curso, pastores e líderes religiosos em geral, estelionatários, enfim. Aqui, se algo foi inventado no mundo hoje, amanhã tem alguém no Brasil dando golpe, ganhando dinheiro em cima disso que foi inventado, né? Então é por aí. Então brasileiro é otário, não tem nada de malandro não, é tudo otário. E aí nesse universo da otarice do brasileiro, surgem nomes como Marçal e tantos outros, que ficam bilhardários, miliardários, vendendo curso, autoajuda, tal. Enfim, eu não estou nem discutindo se o que ele apresenta ou não é bom ou ruim, não quero nem saber. Coach, né, gente? Pelo amor de Deus, vou perder meu tempo com coach. Mas aí bastaram algumas mitadas desse coach que automaticamente, pronto, é o novo Bolsonaro, é a nova voz da direita. Enfim, Bolsonaro não sendo elegível em 26 e não vai ser, a opção Marçal. Gente, Deus me livre. Imaginou um coach presidente do Brasil? Tudo bem, já tivemos a Dilma presidente, né? Então, nada pior do que a Dilma. Dilma é uma analfabeta. Lula é um analfabeto. A Dilma é mais ignorante que uma porta, né? Enfim. Então, para ter um coach, pouco custa, né? Mas, pelo amor de Deus, a direita tem que amadurecer, ela tem que saber se primeiro ela quer existir. Ela quer existir nesse país? Quer. Quer existir? Então tá. Se ela quer existir, então vamos começar a amadurecer um pouquinho, né? A gente já tomou na carrapeta com o Bolsonaro, que não entendeu que poder é poder, e estamos pagando por essa covardia dele até hoje, essa omissão dele até hoje. Porque existe medo, existe covardia, gente. Medo de um tigre na tua frente é perfeitamente normal. Medo de um alligator, de um crocodilo, de um jacaré no pântano, você está de frente a ele ali e tal, é normal. Você está diante de um urso
selvagem, você está desarmado e o urso está vindo em sua direção, ter medo do urso é normal. Agora, tem a covardia, né? A covardia de você não encarar certas coisas que você pode vencer, né? E ele tinha essas condições e não soube ou não quis colocar em prática, principalmente em 2019, na era pré-pandemia, né? 2019 ele tinha totais condições de fazer o que tinha que ser feito e pronto, né? Mas não fez e deu no que deu, né? Estamos pagando até hoje. Aí vem esse Marçal aí surge, fala um monte de coisa, fazendo um monte de bobagem. É laudo de não sei o quê. É, insistindo que o Boulos é cheirador. Gente, o menor dos problemas do Boulos é ele eventualmente ser cheirador. É o menor dos problemas do Boulos. Isso aí é o menor. O problema do Boulos é o Boulos, não é o pacote inteiro, é quem está por trás dele, é o PSOL, é o PT, é o comunismo, é tudo, é tudo que ele representa. O Boulos é o Boulos, gente, com suas contradições, com suas ambivalências, enfim. O Boulos é o Boulos, enfim, é o cara lá, que está lá, né? É um possível sucessor do Lula, possível. Né? O PT não tem nenhum quadro no Brasil, nenhum. Então, vai buscar no PSOL, talvez o único quadro que ainda seja viável, que é um cara que pelo menos se expressa bem, fala bem, né? Enfim, engana muita gente, claro, esse papinho dele, de moderado. Não, eu sou líder do MST, mas não é nada, negócio de invasão de terra não é comigo, não. Peraí. Ah, negócio de aborto, não, que é isso? Não, comunismo é exagero. Eu veja bem, né? Ele tá se PSDBizando, ele está se tucanizando, né? Nas eleições, depois ele bota as asinhas de fora quando chegar ao poder. E há um sério risco dele ganhar, tá? Não subestimem, não, tá? Há um sério risco dele ganhar. Enfim, o Nunes é o Nunes, veja bem, institucionalizado. O Nunes é o tucano do Antigo Testamento também, é o Alckmin, veja bem, é o José Serra, é o Fernando Henrique Cardoso, essa galerinha aí, né? Enfim. Que não fede nem cheira, mas ainda assim é menos pior do que o PSOL, né, do poder. É mais no PSOL em São Paulo, meu Deus do céu. Vai destruir a cidade em um ano, nem quatro, em um ano vai destruir a cidade. Então é isso, a gente tem que amadurecer, a gente tem que saber para onde a gente quer ir, parar de seguir caras que, só porque falam umas mitadinhas aqui e ali, só porque falam grosso, né? Automaticamente viram os campeões da direita. Aí nesse meio tempo surge o Malafaia, né? Malafaia do Antigo Testamento, Malafaia da época bigodal dele, que tinha bigode, ele apoiava o Lula, gente, ele apoiava a Dilma. Fez campanha para o Lula, fez campanha para a Dilma, não sei se vocês esqueceram disso. Malafaia era Lula, gente, esqueceram disso? Na época do bigode, que ele tinha bigode, na época do Antigo Testamento, ele era Lula, né? Enfim, aí dizem, não sei se é verdade, dizem, gente famosa aí que entende desse meio evangélico, dizem que ele queria uma secretaria no governo Dilma, direitos humanos, alguma coisa aí parecida com isso, queria colocar as patinhas lá nessa secretaria, indicar gente para lá, enfim. A Dilma não deu a secretaria que ele queria, e aí pronto, ele virou a casaca, ele se lembrou de repente que cristão e comunismo não se juntam, né? De repente ele se lembrou, caramba, o que eu estou fazendo aqui, apoiando Lula, apoiando Dilma? Peraí, eles são comunistas, peraí, eu sou cristão, sou pastor evangélico, peraí, eu não posso apoiar o comunismo, né? É totalmente contra tudo que se ensina minimamente no mundo cristão, né? Enfim, então, peraí, eu tenho que sair daqui. Aí, quem estava surgindo nesse meio tempo? Temer, Bolsonaro. Ah, foi o Bolsonaro que surgiu? Pronto, vou me aliar a ele. Aí, de repente, ele solta os cachorros para cima do Bolsonaro, após o primeiro turno, fala barbaridades, até com certa razão, tem a ver com o que eu falei também, de não exercer o poder,
ser dúbio em algumas decisões, ser muito frouxo em algumas decisões, tal. E até tem razão em algumas coisas que ele falou. Aí dá 2 dias depois, não, o Bolsonaro é o verdadeiro líder desse país, é um grande líder. Ele mesmo se contradizendo, ele mesmo se desmentindo, né? Uma pateticidade sem fim, o que mostra que estamos lascados, né? Nós estamos lascados. Nós não temos um líder, não temos um rumo, não temos nada. Nós, enquanto direita ou antipetismo, nós não temos nada. Não temos mídia, não temos universidades, não temos produção cultural, nós não temos as escolas, não temos a Igreja Católica, boa parte dela, não temos boa parte da Igreja Evangélica, nós não temos artistas, não temos nada, gente, nada. E as redes sociais, né, nem isso nós temos tanto, porque agora com a censura que nós temos por aí, está cada vez pior, falar qualquer coisa e só vai piorar, né? Só vai piorar, então nós não temos nada. Aí o que poderia ser um líder não se mostrou ser quando teve o poder nas mãos, e o cara que surge como opção é um coach, né? Então não dá, gente, não dá. Temos que rever isso tudo. Eles estão entendendo muito bem o que a Cersei explicou lá no Game of Thrones: poder é poder. Eles estão exercendo poder 100%, 1000%, sem dar satisfação a ninguém, sem justificar nada a ninguém. Eles fazem as coisas que eles fazem porque eles querem e acabou. Isso é poder. E Bolsonaro não fez isso, tomou na carrapeta, e nós, por tabela, estamos tomando e vamos continuar, porque eu não vejo no curto prazo nenhuma luz no fim do túnel. Quem poderia se insurgir contra tudo isso está do lado deles, então não dá. Não dá para ter esperança no curto prazo. O que a gente tem que fazer é o nosso. Vamos trabalhar enquanto a gente ainda tem emprego, a gente ainda tem condição. Vamos estudar, vamos aprender, vamos viver a vida como pudermos. Quem puder meter o pé do país, meta o pé do país. E pronto. Como fizeram tantos vendedores de curso, tantos youtubers e influencers de direita, né? Que na onda do Bolsonaro enriqueceram, vendendo curso, farmando aí o canal do YouTube com aquele superchat maroto, pix maroto. E aí estão todos onde hoje? Cadê eles? A maioria deles. Tudo no exterior. Tudo no exterior. Né? E é assim que a gente está hoje. A direita não existe no Brasil, e existe o anti-PT em sua maioria, e os antipetistas ou direitistas estamos lascados, sem nenhuma esperança. Porque quem poderia nos representar não o fez quando teve o poder nas mãos, não se mostrou forte bastante para isso, e a opção é um coach, né? Bravateiro do caramba. Então, estamos precisando de lideranças sérias, né? Que poderiam conduzir o processo de maneira mais racional, menos passional e com mais habilidade política. Porque o jogo é jogado, então a gente tem que ter gente que saiba jogar o jogo, né? Do nosso lado. E somos poucos nesse aspecto, infelizmente. Então tá aí. É o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado e até o próximo Eu e Eu Mesmo podcast.